Botafogo parece ter um objetivo bem claro no Campeonato Carioca: evitar qualquer risco de classificação. A atuação contra o Madureira foi mais um capítulo dessa história, com um desempenho fraco que reforça a impressão de que avançar às semifinais seria quase um problema para o clube. A escolha de Carlos Leiria para comandar o time já mostrava esse posicionamento, e a insistência nele acabou comprometendo até a Supercopa do Brasil, que também foi tratada como secundária. Agora, com a Recopa Sul-Americana no horizonte, a preocupação aumenta. Pelo ranking da Conmebol, essa disputa merecia mais atenção, mas tudo indica que também será deixada de lado. No Carioca, o Botafogo flerta com a classificação, mesmo com atuações ruins. A competição não tem um nível alto, então o risco ainda existe, ou seja, o time confia muito em Carlos Leiria para não avançar, e dentro de campo, reforços badalados não estão entregando. Alan, um dos grandes nomes contratados para 2024, não conseguiu se firmar no time titular, muito por conta do momento de Gregório e Marlon Freitas. Em 2025, a situação piorou. O volante simplesmente não está jogando por questões físicas, mas já está recuperado e pode ser opção novamente. O Alan vem treinando muito bem, poderia ter sido relacionado contra o Madureira. Ele teve um desgaste maior nos treinos e, por isso, dentro dos nossos protocolos, optamos por preservá-lo nesses 2 últimos jogos. Mas neste domingo ele treinou normalmente e está apto para ser relacionado para o Clássico, explicou Carlos Leiria. E o Clássico é daqueles que prometem quarta-feira no Maracanã contra o Flamengo. O Alan vem treinando muito bem, poderia ter sido relacionado para o jogo de hoje, porque vem numa evolução muito boa. Nos treinamentos teve um desgaste físico um pouco mais acentuado, né, e algumas questões de protocolos nossos. Optamos por deixá-lo fora nesses 2 jogos, mas hoje um dos jogadores que treinou foi o Alan e ele está apto a ser relacionado para o Clássico. Quero mais uma, por favor. Claro. Como é que você sente que está a questão da obediência tática dessa equipe? Você sente algum tipo de dificuldade na hora de conversar com os jogadores e mesmo ali durante o jogo, passar alguma instrução? Como é que você sente que está isso nesse momento de transição? Tem sido bem positivo, porque é uma equipe madura, uma equipe experiente. O exemplo que eu citei, inclusive, do Alex, hoje jogando uma função mais por dentro, uma possibilidade de chegada ali pelo meio espaço, de atacar, é um exemplo que para mim é muito, muito vivo com relação a isso aí. Então eu vejo que foi seguido o plano que nós traçamos para a partida, nós conseguimos ter condições até quando estávamos em 0-0, a gente está perdendo o jogo, nós tivemos algumas situações bem interessantes de ataque que nós havíamos treinado, então eu vejo como positivo. Final de jogo, principalmente pós o segundo gol, é um pouquinho diferente, já entra muito mais a questão competitiva da emoção do jogo, da maneira que o jogador ele vai também tentar resolver. Isso é natural que mais para o final você fica um pouco mais exposto, vai buscar o resultado, e é natural que aconteçam algumas movimentações, algumas situações. Mas mesmo assim conseguimos seguir um plano. A gente, no final, na última troca do Matheus, a ideia foi ter ele, o Kaique e o Igor, né, trancando a última linha, e o pedido foi para que o Matheus e o Cuiabano, e uma alternância do Cuiabano com o Matheus Martins, e o pedido para o Matheus Ponte para a gente tentar colocar uma bola rápida nas costas da defesa, porque teríamos 3 jogadores para atacar, mas ainda principalmente o Igor e o Kaique, que fazem bem esse movimento. O Matheus Martins também faz, mas é uma possibilidade de manter o intervalo ou um movimento circular para dentro. E também na tentativa desse passe na frente da defesa, mas realmente tinham muitos jogadores do Madureira. Então, nesse ponto, como eu falei, são jogadores que têm um lastro, uma vivência tática que facilita o trabalho de qualquer treinador. E um outro ponto positivo é a maneira como os jogadores que não jogaram hoje, eles atuaram juntos. Inclusive, alguns tomaram cartão, ou 1 ou 2, eu não me recordo agora, tomaram cartão porque estavam jogando juntos, mostra que é um grupo muito forte, que é um grupo muito comprometido com os jogadores que estão subindo, comprometido com a comissão técnica. Então, nesse ponto, é mais um ponto para elogiar os nossos jogadores. Enquanto isso, fora de campo, a diretoria segue no mercado. Rollheiser
era um nome que estava praticamente fechado, mas o meia atacante argentino acabou escolhendo o Santos. Ele era apenas a terceira opção do clube, atrás de Bitelo e Santiago Rodrigues, segundo informação do jornalista Thiago Franklin. A negociação com Rolheiser já estava acertada com o Benfica por cerca de 10 milhões de euros, ou 60 milhões chapecoenses de reais, mas John Textor demorou para dar o aval e o Santos aproveitou para fechar o negócio. Agora, o Botafogo foca em Bitelo, mas esbarra na exigência do Dinamo Moscou de um prazo de pagamento curto, o que o clube não aceita. Já Santiago Rodrigues, do New York City, tem um custo considerado alto demais. As tratativas seguem, mas nada definido até o momento.